Olá, gente. Aqui é o João Carvalho, falando pelos Mistérios de Deus. Hoje são junho 17. Espero que todos vocês estão tendo um bom sábado. Na apresentação do episódio 25, o último grande dia. O último grande dia é a última festa de Deus do ano. Esse dia é celebrado o último dia depois da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos são 7 dias. O primeiro dia é um dia santo, quando não podemos trabalhar, temos que congregar. E depois do dia 7 começa o oitavo dia, e esse é chamado de último grande dia, que também é um dia santo, um dia sagrado de Deus. Você vai ver na apresentação do Michael Rood que ele fala muito nos calendários dos judeus. Então, para vocês terem uma ideia de como é esse calendário, aqui tem o calendário judaico, que ele usa demais, falando do ponto de vista judaico. Esse é o calendário que os judeus hoje em dia usam, e é o calendário que também Deus usa. Mas quando Deus criou os meses do ano, ele não tinha nome nos meses. Se você estudar, se você ver os vídeos, nós temos vídeos sobre o calendário de Deus, sobre o relógio de Deus, que entra em detalhe como o calendário foi criado e como está hoje em dia, e as transformações que têm acontecido através dos tempos. Mas muitas coisas continuam a mesma coisa. Por exemplo, o dia no hebreu começa na noite anterior e vem da noite para o dia. É interessante, né? Porque o dia para a gente hoje, que a gente celebra no mundo, é no calendário gregoriano, que foi um papa que criou. E antes dele foi um imperador, Constantino, mas agora usamos o calendário gregoriano, que vai ser mencionado também pelo Michael. O calendário que celebramos é do dia para a noite. Né? Começamos o dia e vamos para a noite. Não, o calendário judaico começa de noite e vai para o dia. Essa é uma esperança realmente que todos nós temos de terminar no dia com o nosso Senhor, com o nosso Messias. O calendário, como te falei, esse calendário judaico que usa hoje em dia, ele não é celebrado de acordo com a lua nova. Ele, novamente, não é parte desse estudo estudar a história, porque é um pouco compreensivo. Se você quiser ver, está no site, tanto por escrito nas lições quanto também nos vídeos. Mas esse calendário que os judeus usam hoje em dia foi criado pelo sumo sacerdote no ano de 350, a razão da qual não é que ele queria enganar os judeus, mas é que os judeus estavam entrando, iam se espalhar pelo todo mundo, devido à captura, devido às guerras, devido a que eles foram invadidos, e eles iam ser tirados da terra deles e ser levados em cativeiros. Então, esse sumo sacerdote Eliel criou esse calendário, que é baseado em cálculos matemáticos do Sol e outras coisas, e para que os judeus, seja a terra onde eles estiverem nesse mundo, eles possam ainda celebrar as festas santas de Deus nos dias que Deus tem marcado para os judeus celebrarem. Ele chama de Moadins, Makro, as festas. E então o calendário tem sido bastante certo, bastante preciso. Eu acredito por 1000 anos ou 1500 anos, eu lembro. Mas agora, com o tempo, devido à rotação da Lua e do Sol, etc., a cada ano ele estava errado, tipo. E eu estou falando do fundo, assim, de memória mesmo. Se vocês quiserem ler sobre isso, estão no site ou nas lições. E eles agora, hoje em dia, por exemplo, eles estão fora um dia. Por exemplo, eu quando fui para Jerusalém com minha família celebrar a Páscoa esse ano, e eu estou indo para celebrar a festa de tabernáculos, eles começam geralmente um dia antes da lua nova. É isso que esse calendário matemático fez. A lua nova, ela é celebrada desde o tempo de Moisés, comandado por Moisés, e tem um grupo de judeus, os caraitas, que celebram até hoje baseado na lua nova, ou seja,
a lua, os primeiros raios do sol que atingirem a lua e ser visto por duas ou mais testemunhas aqui na terra, em Jerusalém, então essa testemunha vai para o monte do templo, para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote não fala para tocar as trombetas, que foi maravilhosamente falado aqui por Michael Rood, por causa das duas testemunhas, e então é declarado o começo de um novo mês. Hoje em dia, é claro, nós não temos o templo, no templo, nós não temos o sumo sacerdote, mas isso não significa que o calendário de Deus tenha sido mudado. Ele começa realmente nos raios do sol, na lua nova. Sempre foi assim, sempre vai ser. No futuro, é claro, quando Yeshua estiver aqui como sumo sacerdote, ele vai declarar a lua nova. E nós teremos o templo também. Mas aqui está, então, Nissan. Você vê aqui o nome dos meses que o Michael usa de vez em quando, para vocês terem uma ideia mais ou menos como é. E lembre-se bem que, porque é baseado na lua, não é, por exemplo, o mês de março, nós temos março 1 a 30, não é bem assim. Geralmente, no calendário, né, geralmente, no calendário hebraico, começa do mês, vai para outro mês. Por exemplo, o mês de Nissan, mais ou menos a metade de março até a metade de abril, e mais ou menos por aí, claro, não é metade, mas, por exemplo, começa no dia 25, a lua nova, geralmente a lua nova começa no dia 28, ou no dia 29, então por isso que eles marcam 2 meses aqui. O Michael vai falar muito no primeiro dia de Tishrei, o dia das trombetas. O dia das trombetas é o dia santo de Deus, a festa santa de Deus do outono, que sempre começa com a lua nova. A única festa santa de Deus que é comandado por Deus para começar na lua nova, quando os raios foram vistos por duas ou mais testemunhas na lua, os raios do sol. Então, esse é o dia que o nosso Messias, Yeshua, o nosso Senhor Jesus, falou que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora quando a festa será celebrada, justamente por causa disso. Porque às vezes quando a lua é para ser vista e não é vista, eles esperam para o próximo dia para ver se a lua vai ser vista ou não vista. E eu acredito que depois disso é declarado o início do mês, de qualquer forma. Eu não sou nenhum perito nessa área, mas eu acredito que é desse jeito que as coisas funcionam. E é por isso que ninguém sabe o dia e a hora que o dia das trombetas vai ser celebrado. Ninguém sabe, ninguém tem a mínima ideia, porque é a única festa do ano que é baseado no dia da lua nova, no mesmo dia da lua nova. E é celebrado, é claro, o primeiro de Tishrei, Tishrei sendo setembro ou outubro. A festa pode cair em setembro ou pode cair em outubro. As Páscoas, por exemplo, que é aqui em Nissan, primeiro dia do mês, cai, às vezes vai em março e às vezes cai em abril. Adar, como vocês ouvem de vez em quando, porque Adar, quando chega Adar é o último mês do calendário judaico, mas um novo ano. Isso é bastante interessante, gente. Se eu vou até passar para a próxima, tá? Se a cevada não estiver pronta, ela ainda está verde aqui é quando está madura. Se ela não está madura, os judeus, o calendário de Deus, o comandamento de Deus fala que mais um mês ser adicionado no calendário. No calendário passa a ser o mês 13. Isso geralmente acontece de 3 a 4 anos no calendário, porque a Lua tende a mover cada vez mais e chega um ponto que a Lua está tão fora da estação da primavera que eles têm que adicionar mais um calendário para dar tempo para a cevada se amadurecer, porque esse é o comandamento de Deus. A cevada tem que estar madura e a cevada madura, junto com a Lua nova, começa o ano de Deus. E isso é necessário porque primeiro que essa cevada ela tem que ser oferecida
na oferta de movimento, né, no domingo da festa de pães asmos. Isso é obrigatório, é parte do comandamento de Deus, não tem jeito de fazer de nenhuma outra forma. Temos que ter, a cevada tem que estar aviv, vocês vão ouvir demais falar aviv. Eu acredito que em português é traduzido abid, mas algumas palavras em português falam aviv. A cevada tem que estar madura, aviv, e essa adicionada com a lua nova é declarado então o início do ano. E aqui, como voltamos no calendário de Nissan, Nissan vai ser o primeiro mês do ano, que pode ser em março ou pode ser em abril, mas se adicionar mais um mês, porque a cevada não está pronta ainda, então é chamado de Adar 2, que é o 13º mês do ano judaico. Como te falei, é bastante interessante esse estudo e nós temos no nosso site. O último grande dia é representado pelas últimas chuvas do ano. Como tem falado, um dos ensaios do último grande dia era que o sumo sacerdote descia do Templo Mount, pegava a água do tanque de Siloam e levava e subia até o monte do templo e jogava a água ao redor da arca do trono de Deus. Esse era um dos ensaios e é um dos ensaios do último grande dia. A festa de trombetas, como tenho falado aqui, é claro, você vê eles tocando o shofar, as trombetas nesse dia. Então, falamos também em Aviv, que esse é o início do ano. Uma coisa que eu gostaria rápido de passar por aqui, nós vemos que, é claro, traduções, sempre quando você faz traduções, algumas coisas se perdem, mas eu achei interessante em 2 Tessalonicenses 2:11, achei muito mal traduzido o que eles fizeram do grego para o português. Eles falaram, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para quem creia a mentira. Realmente, eu achei isso assim tão fora da tradução perto do grego, que eu achei melhor até mostrar que isso realmente acontece de vez em quando, mas às vezes a tradução não é tão fora assim do contexto, mas aqui foi realmente, porque a tradução melhor seria Deus enviará uma forte desilusão para que eles acreditem na mentira. Claro, eles estão falando desse povo, e sempre aconteceu na história de Deus, né? As pessoas não querem ouvir a Deus, não querem saber o que Deus fala. Se Deus fala, vai para a esquerda, o povo vai para a direita. Deus fala, não faz isso, as pessoas fazem. Sempre teve essa inimizade com o nosso Deus, nosso Criador, e aconteceu com seu filho, Yeshua também. E então, no final do tempo, Deus vai mandar seus testemunhos para pregarem o certo, as coisas certas de Deus, mas porque os homens gostam de ouvir a mentira, as coisas são contrárias a Deus, Deus vai deixar esse anticristo, por incrível que pareça, esse anticristo que está vindo, na minha opinião, ou no final desse ano, ou no ano que vem, essa é a minha opinião, ele vai chegar e, depois de vários e vários milagres, ele vai em Jerusalém, e Mike Rood explicou que ele vai, a abominação de desolação, fala que esse anticristo entra no templo de Deus e se declara Deus. Mike Rood foi mais adiante, e eu concordo, porque faz sentido, porque a Arca da Aliança vai ser mostrada, ela está nesse momento abaixo da crucificação de Jesus, está lá guardada. Os judeus, se você vê outros vídeos, até alguns dos judeus rabinos sabem disso, eles querem trazer a Arca para o terceiro templo, que eles querem planejar construir. E esse anticristo vai sentar na arca, por incrível que pareça, uma arca que ninguém pode tocar, até usar, acredito, por ser o nome dele que tentou segurar a arca, só porque ele encostou na arca ele morreu. Interessante, então, a festa de Hanukkah e Purim, que vai ser falado nesse vídeo um pouco. A história de Hanukkah, a história de Judas Maccabi, o que aconteceu que esse rei invadiu Jerusalém e causou uma grande abominação no templo, levando até porco para o templo, para o pessoal comer lá, e sacrifício para o deus pagão dele, realmente uma grande abominação. E exatamente um ano depois de quando eles puseram esse porco no templo,
e as coisas abomináveis, terríveis que esse imperador fez, que teve um homem, Judas Maccabi, que liderou uma rebelião contra esse imperador de fora e tirou eles de Jerusalém. E a história diz, eu acredito que é uma legenda ou é fato verdadeiro, que no próprio dia em que esse imperador pagão abominou o templo, e Judas, um outro judeu, foi acender uma vela no templo e colocou óleo numa vela. Agora eu não lembrei do nome, que precisa de óleo para ficar acesa. E lâmpada de óleo, né? Lâmpada de óleo. E esse óleo só tinha óleo para um dia. E eles colocaram a lâmpada no primeiro dia. E essa lâmpada queimou por 8 dias. Só tinha óleo para um dia. E acabou que essa vela acabou sendo acesa por 8 dias. Daí veio a celebração dos 8 dias. Eu acredito que foi isso que eu vi. E por 8 dias então é celebrado Hanukkah. E você verem aqui, eles celebram, eles colocam primeiro a vela no meio, que representa o Messias. E cada dia da festa de Hanukkah, você acende uma vela e coloca aqui no candelário. E eu e minha família fizemos isso no ano passado. Ela é celebrada no dia 25 de Kislev, que você vai ouvir o Michael falar também do Kislev. O Kislev acontece no mês de novembro ou dezembro. Purim é a festa de Esther e Mordecai. Quem já não ouviu falar ainda da Esther que chegou perante o rei, porque o rei declarou, fez um decreto para matar todos os judeus baseado em Hanã, e que enganou o rei. E Esther foi e pediu, e o rei deixou os judeus se defenderem, deram armas para eles. Por isso os judeus conseguiram se defender e conseguiram sobreviver àquele dia de calamidade que Hanã, o inimigo dos judeus, tinham feito. Daí eles celebram esse dia com festas. Aliás, todas as festas de Deus é celebrada com grande alegria, não com grande alegria carnal que a gente vê nos carnavais, mas com grande alegria do povo. E vocês podem ver aí, tem o jumento e talvez Mordecai andando em cima. Bom, essa é do jeito que os judeus celebram, é celebrado no dia 14 de Adar, que, como vimos no calendário de judeus, acredito que isso vai dar aqui no mês de fevereiro, março. Não são as duas festas que estão escritas no livro de Levíticos, mas são duas festas que devem ser celebradas, porque o significado dela é muito, muito bom e se refere a Deus, né? Hanukkah é sendo representado a luta contra o mal, a luta contra o anticristo, e Purim também a luta contra o mal, a luta contra o anticristo, que todos que querem destruir o povo de Deus. Bastante interessante mesmo. O que foi mais interessante ainda nesse vídeo que eu vi foi que as duas testemunhas que estavam mortas por 3 dias e 3 noites, eles acordaram e viram os raios de sol atingirem a lua, e as duas testemunhas declararam para o sumo sacerdote, que é o nosso Yeshua, lá no céu. Eles subiram lá no céu e declararam para o nosso sumo sacerdote que a lua foi vista, e o nosso Yeshua falou para soar as trombetas, porque desse ponto em diante é o dia de trombetas, o dia de trombetas feito oficialmente pelo nosso Yeshua, e foi daí que vai ser a ressurreição dos mortos. Muito, muito bonito, muito, muito interessante. Bom, gente, espero que vocês gostem também do vídeo, e o próximo vídeo vai ser a lição final dos 26 episódios da Festa de Outono de Deus, e realmente eu espero que isso tenha sido bom para as pessoas que querem cada vez mais aprenderem o que Deus vai ensinar quando Ele voltar para essa terra. Tenho vocês então.